Oi pessoal, espero que todos estejam bem e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de matriciamento. No módulo 3, a gente tem como tema a intersetorialidade e o matriciamento, identificando sua relevância para aplicação no contexto escolar. Então, no final desse módulo, a gente espera que você seja capaz de conceitualizar o termo território e identificar suas potencialidades para o atendimento à população, conceitualizar a intersetorialidade, identificar as técnicas para a implementação do matriciamento dentro de uma equipe intersetorial, identificar como o matriciamento pode ser feito dentro do ambiente escolar e caracterizar os níveis de atenção à saúde e da proteção social, além de definir as principais características de uma equipe de apoio matricial e suas potencialidades dentro da área da saúde e de mais áreas. Bastante coisa, né? Mas a gente vai trazer para vocês algumas orientações para que você consiga ter o melhor aproveitamento possível durante esse módulo. Então, a gente espera que você consiga assistir a videoaula sobre a temática que a gente vai abordar, fazer a leitura obrigatória que está disponível nessa plataforma e realizar a atividade avaliativa para que você consiga desbloquear o módulo seguinte. Agora que você já tem todas as informações necessárias, a gente pode dar início à nossa aula. Então, vou começar perguntando o que é território e por que é importante a gente conhecer esse termo para oferecer uma melhor atenção à população. Para falar sobre matriciamento, é preciso falar junto sobre o trabalho em conjunto, como a gente já fez bastante até aqui. Também é importante falar sobre a intersetorialidade, e para falar sobre isso, a gente precisa falar onde esses setores atuam, o lugar onde eles fazem sentido de existir. É o mesmo lugar onde se vive, o ambiente onde as nossas histórias e as histórias das pessoas com quem a gente convive acontecem. Para isso, a gente traz o conceito de território. Um território é um lugar, uma delimitação de espaço, mas não é só isso. O território é o local a que cada pessoa pode se sentir pertencente e reconhecida como parte de uma comunidade. Os territórios têm cheiro, aparência, som, ele é vivo, ele é dinâmico, ele tem poder. Os territórios têm sua cultura, suas histórias, memórias, que são construídas por meio das vidas que passam por ele e pelo que essas pessoas construíram ali. É no território no qual a gente vive que a gente vai se expressando a partir dos nossos comportamentos, desejos e necessidades. A qualidade de vida de cada indivíduo de um território tem relação com os equipamentos vinculados aos setores que esse território tem para oferecer ajuda, cuidado e atenção às demandas individuais e coletivas que vão surgir. Não existem territórios iguais. Cada território é único e, para sua análise, o sociólogo Elbert Souza pontua como ferramenta a análise de conjuntura, que consiste na gente pensar nos acontecimentos, sendo tudo aquilo que é relevante para social, o cenário, sendo o local que os acontecimentos ocorrem, os atores, que representam esse local a partir de seus papéis, e a relação de forças pelas trocas desses grupos sociais, ou seja, as forças e conflitos do território como local físico, por exemplo, disputa de poder ou uma solidariedade entre a comunidade. Quando identificado como funcionam esses 4 aspectos, é que se torna possível utilizar de estratégias que englobem as peculiaridades dos indivíduos, atendendo suas necessidades. O território, ou cada território, é indispensável. O território é o chão, é a população. O fato é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais da vida, sobretudo as quais ele influiu. Quando a gente fala em território, a gente pensa, de logo, entender que se está falando de um território usado, utilizado por uma dada população. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o que é intersetorialidade. Depois de entender um pouco sobre o que é território e a sua importância, a gente pode se localizar dentro desse conceito de espaço como parte dele, para realizarmos um trabalho intersetorial, precisando primeiramente conhecer os equipamentos sociais e para isso a gente precisa conhecer o território que a gente está inserido. Pensa comigo sobre a importância do diretor da escola conhecer a gerente do centro de saúde, a coordenação do CRAS de referência do território da sua escola. Nos módulos anteriores, você viu quanto isso contribui para a atenção integral dos estudantes. E é por isso
que a intersetorialidade é a articulação entre sujeitos de setores diversos, com diferentes saberes e poderes, com vistas a enfrentar problemas complexos e, assim, poder pensar ações novas desenvolvidas por serviços diferentes com um objetivo comum. Quando acontecem ações intersetoriais, os profissionais que atuam em cada ponto da rede intersetorial passam a interagir, possibilitando o fortalecimento dos laços profissionais e afetivos, ferramenta potente que une e desafia os atores a conversarem e decidirem diversas ações nos territórios, articulando os saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação, com o objetivo de atender às suas necessidades e expectativas, não dos estudantes, mas da população como um todo. A partir dessas vivências intersetoriais com profissionais, a interdisciplinaridade, aprofundada no curso de escutativa, torna-se possível e cada profissional contribui de acordo com sua compreensão, ampliando a capacidade interventiva e coletiva de todos que compõem a equipe intersetorial. Considerando dessa forma, a gente pode retomar o conceito de território para ilustrar uma rede de trabalho intersetorial. O território é onde tudo está, a família e, no nosso caso, nosso principal público-alvo, o estudante, como centro e todas as políticas e seus equipamentos sociais, formando a rede intersetorial e o sistema de garantia de direitos. Tudo isso interligado para garantir a atenção, a promoção e a proteção e cuidado. Agora que você consegue identificar o que é território e como a intersetorialidade acontece, a gente vai se aprofundar um pouco mais para conhecer como se organizam as políticas e os respectivos equipamentos sociais que compõem uma rede intersetorial. Você conhece os níveis de atenção à saúde? O Sistema Público de Saúde aqui no Brasil, o SUS, ele se divide em 3 níveis, sendo eles a atenção primária, ou a básica, a atenção secundária, ou a especializada, e a atenção terciária, ou a de alta complexidade. Tal como consta na Portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde, a divisão desses níveis orienta as diretrizes para a organização e estruturação da rede de atenção à saúde. E cada um deles possui suas respectivas atribuições, como que a gente vai ver agora. Em linhas gerais, a atenção primária ou a atenção básica é considerada a porta de entrada do usuário no SUS. Aqui, grande parte das questões de saúde podem ser solucionadas, compartilhadas ou encaminhadas para outros níveis. Na atenção primária, o foco do trabalho é a prevenção e a promoção da saúde. Além disso, a gente realiza o manejo de casos menos complexos. A Unidade Básica de Saúde, a UBS, ou o Centro de Saúde da Família, o CSF, posto de saúde, é o principal serviço desse nível. Já a atenção secundária, ou atenção especializada, oferece um atendimento de média complexidade, dispondo mais de recursos para o tratamento. Aqui há cuidados maiores feitos por profissionais especialistas. O Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPS, e o Centro de Referência, por exemplo, são alguns dos serviços que compõem esse nível. Por fim, a atenção terciária, ou a atenção de alta complexidade, fica responsável pelo manejo de casos que precisam de tratamento e recursos de alta complexidade, como cirurgias de grande porte e exames de alto peso tecnológico. Por exemplo, hospitais são os serviços que compõem esse nível. Agora a gente vai conversar um pouco sobre os níveis de proteção da assistência social. Assim como é fundamental que você conheça o básico dos níveis de atenção à saúde, é imprescindível estar por dentro da organização do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O SUAS divide-se em 2 níveis de proteção social. São eles a Proteção Social Básica, o PSB, e a Proteção Social Especial. A Proteção Social Básica trabalha com a prevenção de situações de vulnerabilidade, risco social e violação de direitos, buscando garantir o fortalecimento dos vínculos familiares. O CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, é o principal equipamento da PSB. Já a PSE lida com situações nas quais houve violação de direitos ou ameaça a esses direitos, trabalhando para contribuir na reconstrução de vínculos familiares e ou comunitários que foram fragilizados ou rompidos. A PSE divide-se ainda em 2,
a PSE é de média complexidade e a de alta complexidade. Essa primeira é acionada em situações que ocorrem violação de direitos, porém, ainda existem vínculos familiares, embora fragilizados. O CREAS é o serviço de referência desse nível de proteção. Já a segunda oferece atendimento em situações nas quais os direitos foram violados e os vínculos familiares estão rompidos. Nela, há apenas um equipamento de referência, porque o atendimento pode ocorrer em diversos serviços, como, por exemplo, nas unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Agora, a gente vai definir as principais características da equipe de apoio matricial e da equipe de referência, pensando nas suas potencialidades para um trabalho na rede intersetorial. Eu acho que vocês estão percebendo que são muitas informações, mas a gente também está chegando na reta final do módulo 3 e pensando em todos os pontos que a gente discutiu até aqui, pode ser que você tenha conseguido pensar em algumas características necessárias para uma equipe de apoio matricial e a equipe de referência, além do quanto esse trabalho em equipe, realizado com a intencionalidade definida e visando prestar uma atenção integral aos estudantes, é muito valioso. Mas caso ainda você não consiga identificar que características são essas, não se preocupe, a gente vai fazer isso juntos. Vamos lá! Bom, uma das características principais e que precede todas as outras que a gente vai citar é a capacidade de comunicação das equipes. E não só a sua capacidade atual, mas o quanto essa equipe está disposta a melhorar esse ponto. Caso a comunicação ainda não seja um ponto forte das mesmas, a gente vai tentar promover momentos que favoreçam o diálogo e a escuta, para que a equipe amadureça, primeiramente, a sua capacidade de comunicação entre si, para que depois ela possa estabelecer canais de escuta e comunicação saudável com a população. Essa capacidade de comunicação, e aqui cabe o destaque para um ponto importante, que foi abordado mais detalhadamente no curso de escutativa, é a questão de se estar atento à comunicação não verbal. Essa capacidade pode favorecer o desenvolvimento de uma outra característica importante das equipes, que é o conhecer o território e seus determinantes sociais da saúde, porque estes pontos são fatores decisivos na construção de um plano de cuidado intersetorial. Outra característica é a definição dos papéis de cada profissional dentro da equipe, seja ela a equipe de apoio matricial ou a equipe de referência. A gente pode chamar também essa característica de corresponsabilização ética, em que os papéis são bem definidos e a equipe consegue dialogar e construir de forma conjunta e colaborativa a resposta para a pergunta: conhecer os fluxos dos serviços, bem como da política municipal em que se está atuando, é uma característica importante, porque isso favorece o transitar fluido, assertivo e direcionado da população nos serviços da rede e evita que os cidadãos deem viagens perdidas, utilizem serviços que prestem atenção e desenvolvam ações repetidas. Essa característica favorece o compartilhamento de casos entre os setores e está intimamente ligada com a característica da comunicação citada anteriormente. Uma equipe aberta ao novo e ao aprendizado também é um diferencial para potencializar o trabalho intersetorial. O dia a dia, lidando com problemas complexos e com as mais variadas situações de vulnerabilidade, exige que os profissionais estejam em processo constante de aprimoramento teórico-prático, A gente ainda poderia citar muitas outras características importantes, mas optamos por destacar as principais. As equipes multidisciplinares que desenvolvem suas ações tendo uma preocupação em desenvolver estratégias que promovam a vinculação genuína com a população conseguem gerar um vínculo, que é a condição primordial para a mudança e a reconstrução de relações mais saudáveis. Para a gente finalizar o módulo 3, vou lembrar vocês que vocês devem realizar as atividades avaliativas para passarem para o módulo seguinte e também não se esqueçam de fazer a leitura obrigatória. E é isso, até a próxima aula.